Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aqui para o canal, né? Já desejando um feliz ano novo para vocês aí, né? Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, o mercado da bola dentro do Flamengo, né? Proposta por Fabrício Bruno e Wesley recusado pelo Flamengo, né? Uma pelo Cruzeiro e outra pelo Aston Villa, né? A do Flamengo, pelo Wesley, foi de 15 milhões de euros, o Flamengo recusou, e a do Fabrício Bruno ele foi na faixa de 5 milhões de euros, né? O Flamengo recusou também, né? Fabrício Bruno vai pro Cruzeiro? A tendência é que sim, o Cruzeiro irá aumentar a proposta. Nesse vídeo vamos falar que o Cruzeiro sim aumentou a proposta para poder levar o Fabrício Bruno, né? O Fabrício Bruno já foi no CT Ninho do Urubu, já afirmou seu desejo de sair do Flamengo e ir para o Cruzeiro, né? Que já conversou com a diretora do Cruzeiro, o William Casagrande vai trazer detalhes sobre essa situação aí, né? E obviamente vamos trazer também valores sobre qual vai ser a segunda proposta do Cruzeiro para tentar tirar o Fabrício Bruno do Flamengo e, obviamente, as notícias de forma geral aqui no canal, né? Então, deixe seu like, feliz ano novo a geral aí. Tamo junto. E aí parece que o Flamengo recusou a proposta inicial. Como é que está o desfecho, o andamento dessa negociação? E a vontade do Fabrício Bruno é mesmo ir para o Cruzeiro, né, Vini? Boa tarde. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Dieguinho. Seja bem-vindo de maneira oficial. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, como a gente havia dito ontem aqui, o Cruzeiro fez essa proposta oficial. Acho até que a proposta, de fato, é um valor baixo, mantendo muito percentual de um jogador que vai completar 29 anos, só que também tem o interesse do atleta. E a partir do momento que um atleta para as suas férias, porque ele está de férias, né? Ele só se reapresenta até o dia 8, para ir ao CT Ninho do Urubu, junto com o empresário dele, que se chama André Cury, para se reunir com a diretoria do Flamengo e lá ele expor o desejo dele, eu acho que a vontade dele qual é nesse momento? Tá claro. Claro, ele quer ir para o Cruzeiro. E nessa reunião, pelo que a gente soube através de informações, nessa reunião ele expressou o desejo dele e explicou o porquê. Ele falou, olha, eu quero ir porque lá no Cruzeiro eu entendo que eu vou jogar mais, eu tenho um sonho ainda de ser convocado para a seleção brasileira, tem uma Copa do Mundo batendo a porta, lá é um clube que eu já joguei, que foi o clube que de fato o lançou, é a cidade dele, fica perto da família, então não tem risco da não adaptação, então para ele, na visão dele, ir para o Cruzeiro nesse momento é o melhor para a carreira dele. O Flamengo entende, beleza, Fabrício, a gente entende o seu desejo, só que por esses valores aqui a gente não vai fazer negócio, ou o Cruzeiro aumenta a proposta ou você fica aqui, porque a gente não pode, entre aspas, realizar o seu desejo e a gente sair perdendo aqui, porque recentemente o Flamengo recebeu uma baita proposta por você, que foi essa do West Ham, que poderia chegar a 15 milhões de euros. A questão é, igual essa proposta, todo mundo sabe que o Flamengo não vai receber novamente. Lembra qual o valor? 13 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 em bonificação, podendo chegar a 15. Dificilmente um outro clube europeu vai fazer essa proposta, até porque nessa reunião o Fabrício Bruno também disse o seguinte, para a Europa eu não quero, então eu só aceito operação envolvendo futebol brasileiro, não quero ir para a Europa, uma decisão dele, pessoal, ele não quer ir para a Europa, então o Flamengo sabe desse desejo dele, só que o Fabrício Bruno também soube do desejo dele. O que vai acontecer agora? O André Cury, inclusive ele está em Belo Horizonte porque ele é empresário do Dudu, que foi para o Cruzeiro, ele está lá para a apresentação do Dudu e ele vai conversar com a diretoria do Cruzeiro para fazer o seguinte, vocês aumentam a proposta pegando um percentual maior e aí fixa uma obrigação de compra de outros direitos econômicos através de metas em número de jogos. E aí ele vai conversar com o Cruzeiro para tentar fazer o Cruzeiro aumentar essa proposta. Se o Cruzeiro não aumentar essa proposta, Fabrício Bruno fica, não é negociado para o Cruzeiro. Ô Dieguinho, é um zagueiro de seleção brasileira, o cara que até o Ortiz chegaram, titular incontestável, sendo convocado, e aí com o Felipe Luiz, ele vai para o banco, né? A zaga do Flamengo a gente viu no final do ano com o Ortiz e o Léo Pereira. Você acha que é uma boa mesmo para o Fabrício Bruno e para o Cruzeiro? E os três envolvidos aí, para o Flamengo e para o Cruzeiro também, essa negociação? E esse valor você acha que é justo pelo zagueiro? Então, o Fabrício Bruno, na minha opinião, é um baita zagueiro. Zagueirão, né? Porque a zaga diferente, não querer ir para a Europa, é um zagueiro muito veloz, inclusive, que não é tão fácil você achar zagueiros velozes e técnicos. E ele é um cara que se garante no 1 contra 1. A gente teve o problema, por exemplo, do Léo no Vasco, que era um cara muito rápido e veloz, mas já no 1 contra 1 deixava um pouquinho a desejar. Não é o caso do Fabrício Bruno. Tá muito claro pelas informações do Vene que, óbvio, que pro Fabrício Bruno é um outro grande clube brasileiro, ele vai ser titular, tá próximo de uma Copa. Para ele eu vejo como muito positivo. Agora, pro Flamengo, entrando no que o Vene falou, não faz sentido você se desfazer de um jogador que, no mínimo,
mínimo vai ter uma rotação alta, né? O Flamengo tem muitas competições para jogar, precisa de ter profundidade de elenco. Se a proposta agradar, não vejo nenhum problema o Flamengo negociar. Agora, com a idade que o Fabrício tem, até que ponto está o apetite do Cruzeiro para fazer essa proposta também? Mas eu acho um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro, ainda que nesse momento não seja titular do Flamengo. Se o Cruzeiro fechar, uma belíssima contratação. Ô, Vene, chama atenção, você falou que ele não quer ir para a Europa. A gente escuta toda hora o desejo de jogar na Europa, o desejo de ir para a Europa. Tem alguma coisa aí nos bastidores que você possa passar? Por que ele não quer? Ele até recusou anteriormente uma proposta da Inglaterra. Isso precisa ser claro, tá? Ele que recusou a proposta do West Ham, porque na ocasião o Flamengo aceitou. Ali o Flamengo deu ok, né? O Flamengo deu ok. Claro, todo mundo sabia que essa proposta era maravilhosa. Simplesmente o West Ham, o diretor do West Ham acordou igual um louco e falou, beleza, vou pagar 15 milhões de euros do Fabrício Bruno. A questão é que tinha um outro louco também que não quis ir para a Premier League. Foi o caso do Fabrício Bruno, porque ele entendeu que financeiramente não ia valer a pena para ele por conta de tributos, enfim, porque lá de fato o imposto é muito alto, 46% que você paga de imposto. Então, no fim das contas, para ele não ia ser tão vantajoso na visão dele, no ponto de vista salarial. Mas eu falei isso aqui na época. Mesmo ganhando menos, eu iria na hora ter a oportunidade de jogar na Premier League, conhecer uma outra cultura, filho nascendo, filho pequeno, poderia aprender outra língua, enfim, eu particularmente iria, mas ele não quis ir, é uma decisão dele, beleza, até porque ele ganha um baita salário no Flamengo, e nesse momento, por uma questão pessoal, familiar, até de adaptação, porque a esposa dele acabou de ter um filho, enfim, ele não quer ir para a Europa, e ele tem esse direito, beleza, ele tem contrato longo com o Flamengo, ele pode tomar essa decisão. Agora, ele também não pode forçar a diretoria do Flamengo a fazer um negócio que não seja vantajoso para o Flamengo. E eu concordo, tá? 5 milhões de euros por 50%, de fato, não é uma boa proposta para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que negociar um valor melhor. Eu não sou contra a venda. Eu não quero ficar com um jogador que vai ficar aqui insatisfeito. E eu me boto no lugar dele. Ele já conversou com o Fernando Diniz, ele já conversou com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, ele já conversou com todo mundo. E ouviu de todo mundo que ele vai chegar lá para jogar, que ele vai chegar lá para ser titular. E aqui no Flamengo ele ouviu totalmente ao contrário, que ele não vai jogar tanto, que ele vai ser reserva. Então eu me coloco no lugar dele. Agora, eu também me coloco no lugar da diretoria do Flamengo. Não dá para a diretoria do Flamengo simplesmente se desfazer de um jogador por 5 milhões de euros, por 50%, e você manter 50% de um atleta que não vai ter um poder de revenda futura, porque ele vai fazer 29 anos. Não é que o Fabrício Bruno é ruim, não é isso, só que 29 anos é difícil. Se bota aí, beleza, ele faz 2, 3 boas temporadas pelo Cruzeiro. Quem vai pagar um alto valor pro Fabrício Bruno daqui a 3 anos? Não, e tá bem claro. É de cada um e depende também do valor que o cara bota no bolso. Agora, um valor alto que o Flamengo recebeu foi pelo Wesley. Considerando aí esses números, chegou a 100 milhões, falando em reais. Pela cotação de aí, hoje... como é que tá essa história do Wesley? A gente tem que ver como é que tá a economia, né? Porque pela cotação, 15 milhões de euros. Alguém pode me ajudar aí na conta, dá quase 100... Vamos botar aí, 100 milhões de reais que o Flamengo recebeu para vender o Wesley para o Aston Villa, da Inglaterra. Mas se a gente for parar e analisar, não é uma proposta boa para o Flamengo. Porque quando ele nem era titular, vocês vão se recordar disso, o Flamengo recebeu uma proposta de 20 milhões de euros, mais 3 milhões em bonificação, podendo chegar a 23 milhões, ele sendo reserva, na ocasião da Atalanta, da Itália. Essa era excelente. O Flamengo ia fazer na ocasião. Era maravilhosa essa proposta. Pois é, só que hoje em dia não é uma proposta vantajosa. O Paquito fez a conta aí, né? 95 milhões de reais. 95 milhões de reais. Aí beleza, você vai se desfazer de um jogador que hoje é uma das principais peças no sistema de jogo do Felipe Luiz. Se a gente for parar e analisar, o lado direito do Flamengo estava rendendo muito com o Felipe Luiz. O Wesley e Gerson, uma dupla ali fazendo muita coisa boa com a camisa do Flamengo. Só que não vale a pena você vender o Wesley por esse valor. E nesse caso, não teve nem negociação, não teve nem resenha. A proposta chegou, papel timbrado, beleza, do Aston Villa, e o Flamengo logo avisou, nem adianta, a gente não quer vender, a gente não pensa em vender. Óbvio, que se eles aumentarem o valor, o Flamengo não pode proibir um clube de fazer uma proposta. 20 milhões de euros ali na mesa. Eu acho que não vende por 20 milhões de euros. Pelo que eu tenho de informação, não vende. Tem que ser uma proposta bem maior. O curioso é que mudou, né? A cotação do Wesley aí. Tudo bem que no meio do ano
Ele não estava jogando essa bola toda. Quem te viu, quem te vê, né, meu garoto? Já apoiou muito, né, da galera? Ô, Dieguinho, o que Mas eu acho aconteceu ele com bom ele? jogador, tá? Então, eu acho o Wesley muito bom jogador. O Vene é o cara mais tarimbado aqui pra falar Sempre de achou Flamengo. ou começou a achar depois? Não, Final do ano. eu acho que o Wesley, ele tem uma entrevista que eu vi dele que eu gostei muito, que ele fala que ele tem uma equipe hoje que cuida dele pra ajudar no processo de tomada de decisão. Sim. Ele já sai dos jogos agoniado pra chegar, ver os melhores momentos dele, pra ver como Essa é que ele equipe tá. é boa, então, hein? E isso faz diferença, Vinique. Faz muita diferença, porque o futebol ele tá num nível de detalhe hoje muito alto. E o jogo ficou muito físico, né? Então, assim, velocidade, potência ele sempre teve. O que faltava pro Wesley, eu acho que é melhor tomar as decisões mesmo. O e famoso poder cognitivo, né? Exato. Que ele melhorou bastante. Muita coisa. E você vê que ele é um jogador interessado, porque eu vi a entrevista e ele falando da vontade, desejo, ele cobra a galera, ó, cadê? Quero ver o jogo. Quer ver o jogo é fora, né? Então tem a viagem voltando, ele já quer ver como é que ele foi na partida. E você vê que fez muita diferença, cara. Esse moleque tá jogando muito. E laterais, seja direita ou esquerda, na minha opinião, é a posição mais carente no mundo. Pra você vender um jogador, você tem que ter muita certeza, sendo um lateral, de cara, eu vou conseguir repor. Porque o Flamengo hoje não é um clube que tá com o Pires na mão, precisando fazer caixa desesperadamente. E hoje você repor um lateral, seja em qual clube for, tá difícil, cara. Bem difícil. Centroavante é outra posição A seleção carente. brasileira tá sofrendo. Seleção no Flamengo. Eu vou ser centroavante sincero, é outro... eu sempre outra defendi posição o Wesley aqui, complicada. mesmo na fase ruim dele, e quem acompanha o programa sabe muito bem disso, e eu fui instigado por isso, tá? Falar, você é empresário do Wesley, não tem como defender, jogador fraco. Gente, ele sempre foi um bom jogador, porque eu sou um cara que gosta de acompanhar a categoria de base, e ele na categoria de base jogava muita bola, mais até do que ele joga atualmente no time profissional. A questão do Wesley, que pra mim ele pulou etapas, vocês vão se recordar que o Varela machucado, o Mateuzinho na ocasião machucado, o Sampaoli foi obrigado a utilizar o Wesley durante muito tempo, e nem era esse o planejamento. Então ele pulou etapas e ele teve que lidar com esse tipo de situação. Tanto é que o Felipe Luiz agradece muito ao Sampaoli, porque o Sampaoli deu muita moral ao Wesley na ocasião. Foi quem achou o Wesley, digamos assim, e quem lapidou o Wesley por um determinado momento. Eu sempre gostei dele, isso aí não me espanta, o fato dele estar jogando bem. A questão é que foi, assim, quase de um dia para o outro, né? Porque ele estava muito mal e de repente ele ficou muito bem. Mas eu acho que é um conjunto de fatores. O Dieguinho lembrou muito bem que ele está com essa equipe fora das quatro linhas, e eu acho também que o Felipe Luiz também tem uma parcela de culpa nisso aí, porque com certeza deu mais confiança a esse jogador, e eu acho que o Flamengo está certo em não negociá-lo. O Dieguinho, o Wesley tem 21 anos, assim, o garoto oscila, você vê ele num crescimento que pode chegar a se valorizar mais, se o Flamengo segurar daqui a 2, 3 anos, o Wesley vai valer muito mais, pode chegar numa seleção brasileira, pelo que você analisa desse jogador, ainda tem altos e baixos, ou é uma crescente agora? Não, é exatamente isso, pensando na carência que a gente tem para laterais, o Wesley, no mínimo, no radar ele tá, assim como o William do Cruzeiro, começou a entrar no radar da seleção também, não sei se ele tá pronto hoje já para assumir a lateral da seleção, ou pelo menos já ser convocado, mas o Wesley tá no começo de carreira. Hoje, quem você queria no Vascão, Danilo ou Wesley? Hoje, eu prefiro hoje o Wesley pra lateral. Se for pra zaga, eu prefiro o Danilo. Porque o Danilo tá jogando mais de zagueiro ultimamente do que de lateral. E tem que pensar também em longevidade, né? O Danilo vai fazer 34 anos essa temporada. Até vi que a Juventus liberou o jogador pra poder ir pro Napoli. E pra Napoli. seleção não pode ser o Wesley no lugar do Danilo? Aí calma, né? Deve Não, ser. Eu acho que eu sou mais o Wesley que Danilo. Eu acho que os maiores absurdos, desculpa entrar no assunto de seleção, é Danilo continuar sendo convocado para a seleção brasileira. Como lateral. Eu acho que deve ser convocado como zagueiro. É isso, exatamente. Porque ele vem jogando até mais como zagueiro. Mas assim, o Wesley, cara, ele tem uma projeção ainda grande. Diferente do Fabrício Bruno, esse eu acho que é a Europa. É isso. Porque um tá com quase 30 e o outro com 21. Então acho que tem um perfil diferente aí também. Esse que é. Tanto é que ele queria ir para a Atalanta e ele ficou, entre aspas, triste pela negociação não ter dado certo. Esse quer. Mas calma, agora não. Vamos falar do Vasco. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo para o canal, né? Vamos aos detalhes da segunda proposta que o Cruzeiro irá fazer para o Flamengo, para poder levar o Fabrício Bruno para Minas Gerais, né? Vale ressaltar que, se o Flamengo vender o Fabrício Bruno, acho que está muito perto disso acontecer, né? O Flamengo deseja, sim, planeja ir ao mercado para repor a saída do zagueiro rubro-negro até o momento, né? Então, o Cruzeiro aumenta a proposta para tirar o Fabrício Bruno do Flamengo e, obviamente, vamos dar uma olhada aqui nos valores, né, dessa segunda proposta, né? O contrato dele, do Fabrício Bruno, vai até 2028 com o Flamengo, dezembro de 2028. E vai lembrar que a primeira proposta foi na casa de 5 milhões
de euros ali, né? Por 50%. E a segunda proposta é de 5 aumenta para 7 milhões de euros, né? Por 70%. Então, como você já pode perceber aqui na tela, o Cruzeiro aumentou 2 milhões de euros, 2 milhões de euros, né, em relação à primeira proposta, e, porém, quer mais 20% também do passe do jogador, né? Então, de 5 milhões por 50%, vai ser 7 milhões por 70%. E aqui, segundo as informações do Vini Casagrande, o Cruzeiro também vai acrescentar cerca de 1 milhão de euros em bônus. Ou seja, o Flamengo receberia ali aproximadamente ali, 51 milhões de reais, né, com a cotação atual do euro. Por Fabrício Bruno, e ainda continua com 30% do passe do jogador, né? Vale lembrar que o Cruzeiro ainda vai enviar a proposta, né? Então, é aquilo. O Fabrício Bruno teve proposta da França, da Inglaterra. Teve time que na França ele queria ir, mas o Flamengo rejeitou. Aí na Inglaterra o Flamengo aceitou, ele não queria ir. Sobre a situação de imposto, tributos, essas coisas, como o Vini Casagrande explicou aí. Então vamos esperar os próximos desfechos. Acho que nessa semana agora, eu acho que se resolve tudo, né? E o Atlético Mineiro aí, né? Estuda a contratação de Bruno Henrique. É difícil, né? O Bruno Henrique renovou o seu contrato com o Flamengo até 2026. Não passa de sondagem, né? De acordo com a Rádio Itatiaia, Rádio Mineira aí, né? Fala que os dirigentes do Atlético Mineiro têm um desejo antigo do clube contratar o Bruno Henrique. O Cuca também é fã do atacante. Porém, com a apuração da Mônica Alves aqui, né? Ela fez a apuração aqui e falou que fontes próximas ao Bruno Henrique me garantiu o seguinte: o atacante está focado no Flamengo e não tem interesse em trocar de clube. Menos mal, né? Também está ansioso para saber como a nova gestão de futebol vai funcionar. Então, acho que é aquilo, né? O Bruno Henrique trocar de clube não seria o ideal, né? Então, é isso aí. Tamo junto e é nóis aí na Sul.